Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio da série Verdades, Mentiras e Propaganda. Aqui eu ensino redatores a criar grandes campanhas publicitárias, melhorar o portfólio e conseguir as melhores vagas do mercado. Eu sou o Bosquet, fui redator durante 20 anos nas maiores agências do país e o tema do episódio de hoje é esse aqui. Dá para ser redator sem faculdade, cara? Então é esse o tema que nós vamos dar uma olhadinha hoje. É uma questão que muita gente tem essa dúvida, se você consegue ser um bom redator mesmo sem diploma. E olha só, como em todos os episódios que eu faço com esses conteúdos mais longos, eu sempre trago alguma coisa de parte prática, de estratégia e técnica, né, sobre redação publicitária, que você pode já sair daqui hoje já colocando aquilo em prática para fazer seus anúncios, para melhorar o seu portfólio, tá? Porque eu não faço um conteúdo só voltado com aquele tema, tá? E a gente vai abordar esse tema e a gente vai abrindo esse tema com coisas que estão relacionadas até chegar em partes estratégicas e técnicas que você pode usar, tá bom? Então já aproveita aí, pega uma caneta, um papel, ou anota aí no seu computador, tá legal? Então é o seguinte, vamos dar início aqui, né? Vamos continuar. A primeira coisa que você precisa entender é isso aqui, ó. O diploma de um grande redator é o seu portfólio. Você não precisa gastar dinheiro fazendo um monte de cursos que não vão te servir para nada. Não é necessário você gastar mensalidade, por exemplo, de R$ 3.000 numa escola de criação, só porque ela tem nome. Durante 1 ano e meio, também não vai te servir isso aí. Quer dizer, pode até te ajudar, te servir para alguma coisa, mas não é necessário. E faculdade não vai te ensinar a colocar a mão na massa, tá bom? Então deixa eu falar um pouquinho sobre cada um desses 3 tópicos. Quando eu falo diploma, você não precisa de diploma, repara aqui que eu falei, o diploma de um grande redator é o seu portfólio. Eu não disse de um redator comum. Por quê? Porque um redator comum, sim, ele precisa de portfólio no momento em que ele vai mostrar o trabalho dele em agências desconhecidas, agências que não fazem um trabalho criativo tão bom. Então é comum nesse tipo de agência eles pedirem um monte de coisas, como diploma, certificado. Por quê? Porque o cara lá dentro ele vai ter que fazer mais do que o trabalho dele de redator. Ele vai ter que fazer revisão de gramática, ele vai ter que fazer conteúdo de social media, tá? Então, esse é um outro caminho, tá? Mas eu fui redator de grandes agências, então todo o meu conteúdo é direcionado para ajudar você a ser um redator renomado e conhecido no mercado, tá bom? Então, se você deseja ser um redator renomado, um criativo de sucesso, fazer grandes campanhas publicitárias, esse conteúdo é para você, tá bom? Então, se esse for o seu caso, você não precisa de portfólio, quer dizer, você não precisa de diploma, me perdoe, você só precisa de um bom portfólio feito com o método certo, tá? Então não precisa de diploma, você não precisa de experiência e nem de certificado, tá legal? Segundo ponto aqui, tá? A questão que escolas de criação tem várias, né? E não estou falando que elas sejam de todo mal, mas eu conheço vários redatores que fizeram essa escola de criação e não se tornaram redatores destacados no mercado, né? Por quê? Porque, assim, essas escolas de criação, eu não sei o que elas ensinam lá. Outro dia eu vi uma entrevista do Celso Luduca, ele estava dizendo que, cara, ele não entende o que as pessoas ficam tanto tempo numa escola de criação, o que elas ficam fazendo e aprendendo lá, né? Porque, na verdade, o redator não aprende estudando, mas praticando. Então, vamos supor, 1 ano e meio numa escola dessa, você vai gastar aí uns R$ 50.000, cara. Mas aqui eu diria que o problema não é tanto o valor financeiro, mas o tempo que você perde. 1 ano e meio é muito tempo. Quando eu comecei como redator, meu primeiro estágio, meu primeiro trabalho como redator contratado, como redator júnior, foi há mais de 20 anos.
E meu salário naquela época era 4 mil, seria bem mais hoje. Tá? Em questão de 1 ano e meio, só para você ter uma ideia, eu já estava ganhando cerca de 10 mil ou mais um pouco. Por quê? Porque quando você está dentro do mercado, você vai melhorando. Porque você pratica fazendo um monte de jobs, e aí você vai ficando cada vez mais criativo. E quanto mais criativo, melhor o seu trabalho, e quanto melhor for o seu trabalho, melhor o seu salário. Então imagina só você ficando um ano e meio numa escola de criação estudando, né? E ainda sem a garantia de que aquilo vai te ajudar realmente, tá? Porque o que te ajuda mesmo é o portfólio. Então, se eu fosse você, se você quer ser um redator renomado, né, um redator de sucesso, eu focaria já em fazer um bom portfólio, tá? Um portfólio que você consegue fazer em 3 meses e aí você começa a mostrar em grandes agências. E só que cuidado, tá? Não vai mostrar qualquer portfólio em grandes agências que você queima o teu filme, ou em agências boas, não precisa ser grandes, tá legal? E quanto à faculdade, eu estou cansado de ver redatores que chegam até a mim, que estão estudando. Cara, eu não tenho nada contra a faculdade, tá? Eu mesmo sou formado, mas não em publicidade e propaganda. Antes de ser publicitário, eu fui músico profissional, eu sou formado em educação artística, né? Tenho licenciatura em educação artística, ou seja, eu poderia ser professor de educação artística, mas nunca exerci a profissão. Então, o que acontece? Nada aqui contra a faculdade. Eu tenho alguns, vamos dizer assim, algumas pessoas que me buscam que fizeram faculdade e elas aprenderam algumas coisas que podem ser úteis. Mas a parte de criação, realmente elas não aprendem, elas não colocam a mão na massa. Eu tenho isso aí, vários redatores e várias redatoras comentam isso comigo. Outro dia até mesmo veio um rapaz me procurar que ele nem sabia que existia a função de redator e estava fazendo faculdade, né? Então, não querendo aqui falar que faculdade, se você fez ou não tem problema. Isso não vai atrapalhar em nada, tá? Pode ser que ajude alguma coisa, mas não vai te ajudar em fazer grandes campanhas publicitárias. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar você a entender como fazer grandes campanhas, melhorar o seu portfólio e conseguir as melhores vagas de redator do mercado. Bom, então, conforme já acabei de explicar para você, eu acabei de falar que se você quer ser um grande redator, você tem um caminho alternativo. Que caminho alternativo é esse? É um caminho que você não precisa de diploma, você não precisa de currículo, você não precisa de certificados, né? Você só precisa de um portfólio feito com o método certo. Né? Que método certo? O método certo é de fazer boa propaganda. Porque se você tiver um portfólio ruim e achar que é só ir lá e mostrar numa agência, você não vai conseguir. Eu tenho um caso de um redator, por exemplo, que ele mostrava o portfólio dele, em várias agências ele mandava lá para os caras verem, os caras nem respondiam ele. Depois que ele usou o meu método, ele começou a mostrar em grandes agências e aí os caras começaram a marcar a reunião com ele e dar feedback sobre o portfólio dele. Tá? Então é importante fazer um portfólio com o método certo. E nesse caminho alternativo, 2-0 para você. Né? Você só precisa de um portfólio e você não precisa gastar com faculdade e escolas de criação. E nem perder tempo, né? Porque a questão não é só financeira. Eu diria que a maior preocupação que você deve ter é com o tempo que você vai ficar estudando. Sendo que um redator, para criar boas campanhas, ele não aprende isso estudando, mas ele aprende conhecendo os conceitos, conhecendo as estratégias, conhecendo o método certo e aplicando na prática, na sequência. Tá legal? Bom, então, o que eu diria para você agora é o seguinte: foque na prática. Redator não aprende estudando, mas praticando. E qualquer um pode ser um redator. Qualquer um. Mesmo sem gastar uma fortuna com faculdade ou com escolas de criação. Qualquer pessoa pode ser. Então, se você conhece o método certo de fazer boa propaganda, isso é muito mais valioso do que qualquer diploma. Tá bom? E aqui está um exemplo disso que eu estou te falando. A vendedora que virou redatora publicitária. Uma vez, quando eu estava trabalhando numa agência, me apareceu, eu vi o portfólio de uma menina chamada Flávia. Né? Ela trabalhava numa lojinha de um shopping, lá em São Caetano. São Caetano fica aqui em São Paulo, né? Tá, eu sou de São Paulo, então São Caetano fica lá. E ela trabalhava lá, era uma garota humilde, tinha os seus 27, 28 anos. E ela mostrou o portfólio, eu dei algumas orientações para ela de como melhorar o portfólio e tal.
E aí, em pouco tempo, ela se tornou uma redatora, uma boa redatora. E aí, alguns anos depois, mais tarde, eu fui contratado para ser redator na agência Dentsu, e lá estava a Flávia, trabalhando como redatora. Tá? Então, essa é a prova que eu quero te dar de que você não precisa de diploma de propaganda e publicidade, você não precisa de diploma de jornalismo para ser um grande redator ou uma grande redatora. Tá? E ó, eu poderia aqui ficar contando mais um monte de casos. Tem o meu próprio exemplo também. Dos 15 aos 30 anos, eu fui músico profissional, dava aula de música, trabalhava com artistas que nem trabalhei com o Tom Zé, enfim, tocava com uma banda de rock que eu tinha na noite, fazia um monte de coisa, né? Porque eu não ganhava bem. Né? A gente, como músico, pelo menos eu, a vida era muito difícil financeiramente. Aliás, esse foi um dos motivos que eu decidi ir para o mundo da propaganda. Aos 32 anos eu resolvi, cara, chega de passar perrengue financeiro. Aí acabei descobrindo a propaganda, mas esse não é o foco do assunto aqui. Só quero te dizer que eu também sou um redator sem diploma, né, que trabalhou em grandes agências. Tá legal? Então, se esse é o caminho que você quer seguir, você realmente não precisa se preocupar com isso. E agora, eu vou falar para você o que você não deve fazer e o que você deve fazer. Tá? Esse aqui que eu vou te mostrar é o caminho mais rápido para você ser um redator fracassado. Primeiro erro, cara, é você focar em ler livros sobre propaganda. Tem gente que acha que porque vai ler algum livro feito para redator, que aquilo lá vai ajudar ele. Pode até trazer algum tipo de conhecimento. Cara, quando eu estava começando, a primeira coisa que eu fiz foi essa é a ideia mais óbvia que vem na cabeça. Então eu até entendo se você faz isso, né? Falar, cara, vou comprar livro de propaganda. Só que tem dois problemas aí. Primeiro, que não tem muitos livros de propaganda para redatores, e os poucos que tem não são tão bons. Se for contar nos dedos, eu poderia dizer que existem 2 livros que eu recomendaria para você. Apenas 2. E isso eu estou falando não só de edição nacional, mas de edição do mundo todo. Para você ver como tem pouco material didático sobre propaganda. Então, focar em livros, você vai perder o seu tempo, porque você vai ver um monte de conversa que não vai ser útil para você colocar a mão na massa. Talvez eles coloquem ali uma estratégia ou outra ali, mas isso é muito pouco, perto do que você precisa para ser um bom redator. Tá? Segundo erro, tem gente que sai por aí fazendo um monte de cursos de tudo quanto é coisa, achando que isso aí vai capacitar a pessoa a conseguir uma vaga. Pô, eu já fiz curso de copywriter, eu já fiz curso de SEO, eu já fiz curso de storytelling, eu já fiz curso de tudo. Tudo que aparece pela frente, a pessoa faz curso. Só que se você for seguir esse caminho alternativo que eu te falei, de ser um redator, um bom redator, você não vai precisar disso. E digo mais, não sou eu que estou falando, se você pensar numa boa agência, eles não vão nem querer ver o seu currículo. Eles não querem nem saber disso aí. A única coisa que eles vão querer ver é o seu portfólio. Tá? E o terceiro erro é não investir tempo para fazer um bom portfólio. Tem gente que pensa que portfólio é um depósito, né, de lixeira, né? Quer dizer, eu fiz uma analogia aqui um pouco rude, não foi essa a minha intenção, mas você vai entender. O que eu quero dizer um depósito de lixeira, sabe aqueles depósitos grandes que ficam em terrenos, né, que todo mundo vai lá e joga o lixo? O que eu quero dizer é o seguinte, é que geralmente eu vejo muitos redatores, eles pegam, qualquer trabalho que eles fazem, eles vão lá e colocam no portfólio. Isso não é portfólio, cara. Portfólio não é uma coleção dos seus trabalhos, de qualquer trabalho. Não estou falando que o seu trabalho seja um lixo. É igual eu. Se eu pegar meus trabalhos, todos os trabalhos que eu fiz em propaganda durante esses 20 anos, e fizer um portfólio com todos esses milhões de peças, vai ter um monte de lixo lá no meio. Entendeu? Então isso não é o portfólio. O portfólio é uma coleção dos seus melhores trabalhos. Pensa que o cara que está vendo seu portfólio quer ver se você tem jeito para ser um redator. Então você não pode colocar qualquer trabalho. Sempre estão me mostrando. Oh, posso te mostrar meu portfólio? Eu falei, manda aí. Aí o cara me manda um negócio que ele fez ali pro cara da padaria, me manda outro negócio lá que ele fez pro encanador, me manda uma coisa lá que ele fez como
locutor, ou aí ele manda uma coisa como ele fez como copywriter, aí ele manda um post que ele fez, é uma salada. Isso não é portfólio. Um portfólio, cara, é uma coleção dos seus melhores trabalhos e mais. Ele deve ter campanhas lá dentro, tá? E anúncios para todas as plataformas, tá bom? Então, se você não quer perder tempo, não quer perder dinheiro, sai disso aqui. Sai disso aqui, que isso aqui não vai te ajudar em nada, tá bom? Como criar campanhas inovadoras para o seu portfólio. Então, chegamos até aqui, aqui você já entendeu que o que você precisa é de um bom portfólio, e que um bom portfólio não é um amontoado de coisas que você faz aí para mostrar que você é criativo, não é isso. O portfólio, ele tem que ter as suas melhores peças, mostrar que você é um redator maduro e diversificado, que você cria para várias plataformas, tá? Precisa ter conceitos, posicionamento de marca, tudo isso. E hoje aqui agora, conforme eu prometi no início, eu vou mostrar como algumas ideias, né? Algumas estratégias para você criar campanhas inovadoras para o seu portfólio, tá bom? Então vamos lá. Cara, essa é uma das missões mais importantes que você deve guardar na sua mente. Fuja do óbvio. O óbvio não combina com boa propaganda. O óbvio não faz parte do vocabulário do bom redator. Risca essa palavra do teu vocabulário. Óbvio, tá? Óbvio, ok? Então, risque isso aí. Você tem que fugir do óbvio se você quiser ser um bom redator, tá? Esse é um erro muito comum. Né? Então, se você se acostuma a fazer o óbvio, o que é o óbvio? O óbvio é coisas que já fizeram, que todo mundo faz, posicionamentos de marca que já são feitas pelos concorrentes, né? Então, quando você faz isso, você tem uma campanha fraca, você vai ter um portfólio fraco, e esse portfólio não vai chamar a atenção das grandes agências, e você não vai conseguir nada, você não vai passar de um redator comum, e olhe lá, porque até mesmo para ser um redator comum, hoje o mercado é muito competitivo. Até mesmo para você ser, eu diria que é até mais fácil, mais difícil você ser um redator comum do que ser um redator de uma grande agência. Pelos motivos que eu acabei de falar, né? Para ser um redator de uma grande agência, você só precisa de um bom portfólio. Para ser um redator comum, você precisa estudar um monte de coisa. Não vai trabalhar como redator o tempo todo. E isso é muito ruim para você, porque o redator ele fica bom quanto mais pratica, quanto job mais faz. Imagina se você é um redator e tem que fazer revisão de gramática. Aí você tem que postar mídia social. Cara, isso são tarefas que numa grande agência são delegadas para outros profissionais, tá bom? Então, para você entender dentro do mundo da propaganda a importância disso, agora falando no mercado, né? Se você não surpreender o público apresentando o produto de uma forma que seja impactante, em que ele olhe e fale uau, que você consiga fazer ele prestar atenção em você, você vai ser um redator fadado ao fracasso. Porque os clientes não vão ter resultados com as suas campanhas, o seu diretor de criação vai ter em você um pepino para ele resolver, porque toda hora as suas campanhas não estão sendo aprovadas. E se você está começando como redator agora, ou aspira a ser um redator, se você tiver um portfólio com campanhas ou anúncios feito com coisas óbvias, os caras é capaz de nem atenderem você, tá bom? Então fuja do óbvio. E aqui eu vou dar um exemplo prático, né, sobre isso. Cara, o exemplo que eu vou dar aqui, depois que você vê isso aqui, não tem mais como você esquecer o que eu vou te falar agora, cara. Então você já anota aí esse exemplo. Vamos pegar como exemplo o aniversário de 150 anos do Jeans 501 da Levi's, tá legal? Então, vamos supor que você fosse fazer um anúncio, uma campanha de mídia impressa, com filmes para TV também, e o briefing fala que você tem que fazer uma campanha falando do aniversário de 150 anos do Jeans 501 da Levi's. Então vamos supor, o que é o óbvio? Né? O óbvio seria isso aqui que eu estou te mostrando. Vamos supor que você faz um título assim, tá? Um brinde aos 150 anos do Jeans 501 da Levi's. E aí você mostra jovens com jeans brindando. Isso é o óbvio. Isso é o ruim. Esse é o tipo de anúncio que não vai te levar a lugar nenhum.
tá? Por pior que seja esse lugar, ele não vai conseguir te levar nem nos piores lugares que um redator poderia estar, tá? Outro exemplo. Aí você faz um título assim, de 1873 a 2023, celebrando os 150 anos do Jeans 501 da Levi's. Aqui eu usei umas fotos meio toscas só para passar uma ideia, porque a ideia aqui não é fazer um anúncio, é mostrar o que é óbvio para você. Então imagina que você tem várias gerações usando jeans. Tá, aqui não achei uma imagem que mostrasse isso, mas suponha que desde lá, de 1800 até 2000, você vai vendo o cara lá, o cara minerador, né, o cara que trabalhava em Minas, né, usava jeans. Aí você vai vendo a evolução do jeans e mostra. Tá, ok, um anúnciozinho, mas isso é óbvio, né? Esse é um anúncio óbvio. Outro exemplo de anúncio óbvio. Título, um legado de 150 anos, celebre com jeans 501 da Levi's. E aí você faz um cabide com vários jeans, né? Com diferentes, né? De diferentes épocas, tá? Então, tudo isso é óbvio. Isso que eu estou te mostrando aqui serve para é um exemplo para qualquer produto ou serviço, tá? Esse é um conceito que você deve guardar na sua cabeça, fugir do óbvio. E agora eu vou mostrar para você como fugir do óbvio. Você deve estar perguntando, tá, cara, mas eu não tenho ideia. Sabe a síndrome da tela branca na sua frente? Como é que eu faço uma coisa que seja criativa, uma campanha criativa? Calma, calma, pequeno gafanhoto. Calma que eu vou te mostrar agora. Então vamos lá. Aqui está a campanha que foi feita para Levi's, com esse mesmo briefing que eu acabei de mostrar para você agora. Eu vou te explicar os anúncios aqui, tá? Eles fizeram um conceito, a história mais vestida, alguma coisa assim. Mas isso não é importante, o conceito. O que é importante aqui é a ideia. Qual foi a ideia da campanha? Eles tiveram a ideia de pegar histórias, né, de várias pessoas, histórias reais de pessoas que são fãs da Levi's, né? E, através dessas histórias, eles criaram vários anúncios como se fossem histórias contadas num livro. Então, você vê que esse primeiro anúncio aqui, do lado esquerdo, tem assim, capítulo 149. Isso é um anúncio para a revista. Mas é como se aquela história fosse parte de um livro. Uma ideia genial para falar, né, dos 150 anos do Jeans 501. E, cara, essas histórias foram pesquisadas a dedo, cara. São histórias reais do público, de consumidores. Porque você sabe que o perfil do público da Levi's é um público... A Levi's é que nem Harley Davidson, muito parecido, sabe? Para o público da Harley Davidson, né? A Harley é quase como se fosse uma religião, um culto, né? Dos caras sempre estarem viajando em turma. A Levi's também é quase uma religião, um culto. Então, eles conseguiram coletar histórias muito malucas, que nem essas que eu vou te contar. Vou te contar só duas, tá? Eu vou te contar essa que eu acho genial. Esse do menino com a vaca. Eu vou te contar o filme, tá? Tem um filme que foi feito, adaptado desse anúncio. Então, como é que é o filme? Ou talvez o filme foi criado primeiro e adaptaram um anúncio. Mas o filme é assim. Esse jovem aí, que está de blusa vermelha, ele está num quarto. Ele é filho de um fazendeiro, uma família humilde, né? São fazendeiros. Ele não tem acesso ao mundo moderno, tá legal? Ele está lá, no quartinho dele, bem simples, bem humilde, né? Com, como é que chama? Aquela lamparina, né? Então você vê que é um negócio bem rústico. E ele está ali, como se quisesse estar... como se estivesse viajando, né? Sonhando com o mundo lá fora. Então ele está vendo uma revista de moda, e nessa revista de moda, ele vê um anúncio, onde ele vê um modelo, né? Esses caras modelos, boa pinta, com jeans Levi's. Cara, aí ele bate o olho naquele anúncio, ele fala, cara, eu quero ser como esse cara. Quer dizer, ele pensa, né? O filme não é falado. É um filme muito bem feito. Aí ele pega, ele sai, passa pela sala onde os pais estão vendo TV, e vai lá e pega ali onde fica a vaca, né, deles, as vacas, os animais. Ele pega essa vaca que você está vendo aí e vai até esse sujeito aí que está pelado, só de cueca, e sugere a ele trocar a vaca dele
pelo jeans 501 da Levi's. Então, por isso que aí nessa imagem você está vendo o cara com a vaca só de cueca e ele vestindo jeans da Levi's. Genial, cara, né? Uma campanha genial. Aí outra história fantástica, eu vou contar só mais essa, não vou contar a terceira, para não ficar muito longo aqui o conteúdo, mas essa do lado esquerdo é um cara que ele fez um testamento, algo assim, que ele disse que quando ele morresse ele queria ser enterrado com a Levi's dele. Mas não foi só isso, ele não só queria ser enterrado de jeans, com jeans da Levi's, mas ele queria que todos os convidados que fossem participar, né, do funeral estivessem também vestindo jeans. Então olha aqui, se você for reparar na foto, não é só ele não que está de jeans, está todo mundo de jeans aqui, mano. Então, essa é uma maneira que você pega uma ideia aparentemente simples, né? Quer dizer, uma ideia não, uma coisa que você tem que falar que é simples, por exemplo, precisamos falar que o jeans 501 da Levi's está comemorando 150 anos. É uma maneira de você pegar isso e transformar isso numa coisa inesperada, impactante, tá? Fugindo do óbvio. E aqui eu quero mostrar mais alguns exemplos práticos, né? Porque você pode achar que isso, uma campanha da Levi's, né? Os caras lá fazem campanhas maravilhosas, os gringos, né? Não, cara, isso serve para tudo. Tá? O que eu estou te ensinando aqui serve para tudo. Olha aqui, exemplo, celular. Vamos pegar o exemplo, celular. Se todo mundo está falando, aqui é um exemplo, tá? Não estou falando que hoje em dia esse é o posicionamento das marcas de celulares. É só para você entender o raciocínio. Se todo mundo está falando que o celular facilita a comunicação, então você vai lá e cria uma campanha falando sobre como o celular ajuda você a se desconectar e aproveitar o momento presente. Tá? É uma coisa muito mais envolvente, que tem muito mais potencial para se envolver com o seu público. Né? É uma ideia muito mais criativa. E aqui está na revista Exame, mostrando, Vivo critica o uso excessivo de celular em nova campanha. A Vivo está fazendo exatamente isso. Olha só que interessante, né? Critica o uso excessivo de celular. Então, ao invés de falar compre o nosso celular, eles estão falando, cara, use o celular com moderação. Por quê? Porque é inovador. Por quê? Porque não é óbvio. Por quê? Porque não está falando o que todo mundo está falando. Tá? Sabão em pó. Ao invés de você focar na limpeza que o sabão de pó oferece, fala como ele permite que você tenha mais tempo livre, quando você não precisa ficar lá esfregando roupa. Por exemplo, tá? Eu sei que todo mundo hoje usa a máquina de lavar, mas é só exemplo aqui. O importante não são os detalhes, é você pegar a ideia central do que eu estou querendo te dizer. Então você tem a campanha da Omo, né, que mostra a mãe brincando ali com os filhos. A Omo teve várias campanhas que foram por esses caminhos, tá? Não digo que essa que eu mostrei a foto seja exatamente esse conceito, mas a ideia é por aí mesmo. Não está falando de limpeza, né? Se você reparar, anúncio ruim, sabe aqueles anúncios que você vê às vezes de limpa vaso sanitário, aí mostra lá jogando o produto e os vermes fazendo limpeza? É ruim. Por quê? Porque isso é óbvio. Né? Então, não vou falar de limpeza, eu vou falar de outra coisa. Né? Vou falar, sei lá, que esse produto me permite eu ter uma família mais feliz dentro da minha casa, porque, sei lá, porque tá tudo sempre limpinho, tudo cheiro agradável, sei lá, qualquer outra coisa, tá? Então, esses dois exemplos que eu falei para você são exemplos de você fugir do óbvio. E, voltando aqui, a campanha da Vivo, para concluir, né? A hashtag é usar bem pega bem. Essa campanha foi assinada pela DM9. Eu fiz meu estágio lá na DM9, foi meu primeiro estágio, quando o Nizam Guanais era diretor de criação. Aliás, foi ele mesmo que viu minha pasta. Então a DM9 até hoje continua sendo uma grande agência, uma das agências mais criativas do Brasil e do mundo. Então essa campanha tinha o quê? Tinha um hot site, né? O modo consciente, né? Onde lá você podia ir lá e ver todo o conteúdo que foi divulgado, as interações dos usuários nas redes sociais sobre o tema. E aqui eu quero aproveitar para fazer um outro parênteses.
Eu coloquei aqui propositalmente para você ver a importância de você, hoje em dia, ter campanhas que diversifiquem para várias plataformas. Hoje em dia não basta você ter no seu portfólio apenas campanhas offline, que são as campanhas tradicionais, né, com mídias tipo rádio, TV, mídia impressa, né? Você precisa ter também conteúdo de digital, tá legal? Então essa diversidade na sua campanha, nas suas peças do seu portfólio é muito importante se você quiser realmente ser um bom redator e brigar pelas melhores vagas de redator do mercado. Bom, então, resumindo tudo que a gente viu aqui hoje, cara, eu espero que você realmente tenha entendido que você não precisa de diploma, você não precisa de currículo, você não precisa de experiência. Então, você precisa disso aqui para começar a fazer uma grande campanha. Se eles fazem zig, você vai lá e faz zag. Entendeu? Pegou? Anote isso aí. Se eles fazem zig, você faz lá zag. Viu como a propaganda é muito mais simples do que querem pintar por aí? Bom, então é isso. Se você quer aprender como criar grandes campanhas publicitárias e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ativa o sino para você receber os próximos episódios desta série. E não esquece de ver lá, também tem outra série bem legal, tem uma playlist onde eu analiso grandes campanhas que foram feitas no mundo todo, as campanhas mais criativas, tá? Lá também tem esses vídeos que são bem legais para você assistir. Então por hoje é isso, a gente se vê no próximo episódio.